Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos componentes mais, digamos, enigmáticos do Cisco ACI, o External EPG, ou, para quem já é de casa, o L3Ext-inst-P. E olha, tem um bom motivo para essa fama, viu? O material de referência não deixa dúvidas. Esse único objeto tem uma dupla personalidade bem complexa que acaba pegando muita gente de surpresa. Mas por que essa ideia de dupla personalidade? Bom, é bem simples, na verdade. É porque ele é responsável por controlar duas coisas que são completamente diferentes ao mesmo tempo: as políticas de segurança e o roteamento da rede. Beleza, então vamos entender isso na prática. A melhor forma de visualizar o External EPG é pensar nele como, sei lá, uma pessoa que tem dois empregos, dois chapéus. Vamos começar pelo primeiro, o de guarda de segurança. Pensa assim, o trabalho do guarda de segurança é bem direto. Ele fica na porta, olhando tudo que chega na nossa rede, e a única função dele é separar o tráfego em grupos. É só depois dessa classificação que as regras de segurança, os famosos contratos, entram em ação. É basicamente a gente chegando para o SAI Fabric e falando: "Ei, SAI, todo e qualquer pacote que vier daquele IP ali, o 8.8.8.8, pertence ao grupo Google." Fim de papo. A partir daí, a gente pode criar políticas super específicas só para o tráfego do Google. E essa é a chave de tudo. É como se fosse o botão de liga e desliga do nosso guarda. Essa flag, a External Subnets, é que dá a ordem para o hardware começar a fazer essa classificação. Se a ideia é aplicar qualquer tipo de contrato em um tráfego que vem de fora, é obrigatório ligar esse interruptor. Não tem escapatória. Ok, agora vamos trocar de chapéu. Vamos para o segundo emprego do nosso EPG. E aqui, ó, presta atenção. Essa função não tem absolutamente nada a ver com permitir ou bloquear tráfego. O foco é completamente outro. É sobre conversar com os roteadores vizinhos. É com essa função que a gente avisa para o mundo lá fora sobre as nossas redes internas, usando protocolos como o BGP ou OSPF. E aqui vai uma dica que é o verdadeiro pulo do gato segundo a fonte. Essa mesmíssima função de exportar rotas é o segredo para fazer o roteamento de trânsito, ou seja, reanunciar uma rota que o próprio ACE aprendeu de uma outra conexão externa. Então, resumindo, o anunciante de rotas, ele fala com os vizinhos, dizendo: "Olha, para chegar na minha rede, os caminhos são esses aqui." Ele pode até juntar várias rotas numa só para ser mais eficiente. Mas como em toda boa conversa, não adianta só falar, né? Ele também precisa ouvir. E é aí que a coisa fica interessante. E é com a flag de importação que a gente basicamente cria uma lista VIP para nossa tabela de roteamento. A gente diz para o ACI: escuta, você só pode aprender estes prefixos aqui do seu vizinho. O resto pode ignorar. Isso nos dá um controle absurdo sobre o que entra na nossa rede. Beleza, então vamos juntar as peças. A gente tem dois empregos bem diferentes, cada um controlado por uma flag específica. E é exatamente aqui que mora o perigo, onde acontece o erro mais clássico de todos: achar que é só configurar um deles e pronto. Essa frase no slide diz tudo. É o ponto central da confusão. Porque se o guarda de segurança e o anunciante de rotas não estiverem conversando, se eles não estiverem alinhados, a comunicação simplesmente não vai rolar. As conexões vão falhar, ponto final. E olha só como isso acontece na prática. Pensa no primeiro caso. A gente configurou só a segurança. O guarda de segurança, gente boa, abre a porta e deixa o tráfego entrar. Só que o anunciante de rotas esqueceu de avisar para o vizinho como responder. E aí? O ping morre no meio do caminho. No segundo caso, o contrário. O vizinho sabe perfeitamente como chegar, mas o guarda barra o pacote na entrada. Falha de novo. Para consertar isso, existe uma prática de design chamada Shadow EPGs. Vamos ver a forma errada de fazer isso primeiro. A abordagem preguiçosa, digamos assim, é criar um EPG vale tudo com o prefixo 0.0.0.0/0. Isso é um perigo, né? Porque a gente joga parceiros, serviços de nuvem e até possíveis atacantes tudo no mesmo balaio de segurança, tratando todo mundo igual. Zero granularidade. Agora, a abordagem inteligente, o design correto, é criar uma hierarquia de regras. Em vez daquele balde gigante, a gente cria uma série de filtros, do mais específico para o mais geral. É isso que nos devolve o controle total sobre a segurança. A mágica aqui é que o ACI é muito esperto. Ele sempre vai seguir a regra do prefixo mais específico, o que a gente chama de Longest Prefix Match. Então, o tráfego que vem lá de um servidor do Google, tipo o 8.8.8.8, vai cair direitinho na regra que a gente criou para ele. O tráfego da filial, na regra da filial. E o resto, que não se encaixa em nada, cai na regra geral. Simples e genial.
E o mais legal é que quando esse conceito dos dois chapéus finalmente clica na cabeça, um mundo novo de possibilidades se abre. Dá para fazer coisas avançadas, como usar o ACI para fazer o meio de campo entre dois parceiros externos, o tal do roteamento de trânsito, ou até vazar rotas de forma controlada entre redes virtuais diferentes, as VRFs. E para fechar, essa tabela aqui é ouro. É basicamente a nossa cola de engenharia. Ela resume tudo de forma perfeita. Cada flag responde a uma pergunta bem específica. A External Subnet se pergunta: qual contrato eu aplico? Já Export e Import perguntam: devo anunciar ou aceitar essa rota? É o mapa da MENA. No fim das contas, se tem uma coisa para levar dessa nossa conversa, é isso aí. Roteamento e segurança dentro do ICI são mundos diferentes. Eles precisam andar de mãos dadas, precisam ser configurados em total sintonia para que o tráfego flua do jeito certo e, claro, com segurança. Por isso, a reflexão final é essa. Da próxima vez que for configurar uma conexão externa no ACI, a pergunta-chave é: as minhas políticas estão realmente casando segurança e roteamento? Porque garantir que essa resposta seja um sim bem grande é o que separa um design que só funciona de um que é realmente robusto e seguro.